Parece que o povo brasileiro gosta de ser enganado. Você já viu pagar por oração? Você já viu, isso mesmo, pagar por oração? Vamos ver agora. Tecnologia para enganar os fiéis. Esse golpe rendeu 3 milhões de reais só no ano passado. A reportagem conta tudo. O famoso golpe da oração. E tem muita pessoa, até pessoa de igreja, calejado, cascudo, conhece a Bíblia, está deixando se enganar por esse golpe. Não, imagine só, você está ali precisando de uma oração para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos. Aí vem um pastor, aí vem um pregador canalha ou um pastor canalha e te oferece uma oração top dos top, sendo que você vai ter que pagar R$80, R$100, R$200. Aí você, às vezes, inocente, sem noção. Algumas pessoas têm noção, sabe que isso é errado, mas tem pessoa que não tem noção. Você acaba pagando. Será que Deus é a favor disso? Será que a Bíblia é a favor disso? Brincadeira não. O que Deus dá de graça, devemos passar de graça. Sem ter simples, ninguém imaginava que acontecia o golpe contra fiéis de igrejas evangélicas. 35 pessoas foram presas. O escritório ficava em Nilópolis, na Baixada Fluminense. E isso tudo aconteceu em Nilópolis, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. É brincadeira não. Aí tem aquela equipe, aquela equipe poderosa de oração. Aí começa, usar inteligência artificial, começa a mandar mensagem pelo WhatsApp, proporcionando a melhor oração da prosperidade, a melhor oração da cura. Mas isso tudo tem um valor. Aí tem pessoa que caiu no conto de fada, achando que pagando para ter esse benefício, Deus ia lá e ia curar, ia resolver seus problemas. Pagando, não é assim. Deus não se vende a chantagem, Deus não se vende a dinheiro, Deus não se vende a propina. Isso tudo não está na Bíblia, isso é antibíblico. Isso daí é maldição, isso aí são pessoas canalhas. Investigações apontaram que o grupo usava a religião para obter vantagens. Os criminosos entravam em contato com as vítimas e ofereciam oração em troca de dinheiro. O golpe acontecia há pelo menos 2 anos. Não, pra você ver, esse golpe já tem 2 anos. E conseguiram, esses golpistas conseguiram manter todo esse esquema, toda essa estratégia. E muitas pessoas desinformadas caíram. Existe 2 tipos de pessoas. Existe aquelas pessoas inocentes, desinformadas, que caem no golpe. E tem aquelas pessoas... eu vou rasgar o verbo. Tem aquelas pessoas dentro de igreja que sabe que isso é errado e fica praticando, e fica chamando esses canalha. Tem tantos pastores por aí, tem tantos pregadores por aí que cobram para poder orar, cobram para poder ir na sua casa fazer uma oração. Eu vou te falar a verdade, isso não são pastores, isso não são pregadores, isso são lobos querendo pegar o seu dinheiro. É a minoria que faz isso. É a minoria. Lamentável, trágico. E vamos ver depois o que a palavra de Deus... Eu mandei o meu diretor, Travadão, separar um texto lindo, maravilhoso, para mostrar que Deus é contra isso. Ações eram produzidas pelos atendentes por meio de inteligência artificial e adaptadas de acordo com as necessidades passadas pelas vítimas. O esquema começava pelas redes sociais. Depois, os funcionários ligavam para as pessoas. Os atendentes tinham um roteiro que era usado para ludibriar os fiéis. Vocês viram o que a matéria está dizendo? Tinha até um roteiro para poder enganar os fiéis.
Porque tem muitos fiéis que ainda não conhecem verdadeiramente a palavra direito, como é que é a igreja, como é que é a liturgia. Aí esses falsos profetas, sabe o que eles fazem? Eles pegam um texto pequeno que a palavra fala que o pastor ele tem que ser abençoado, o profeta tem que ser abençoado. Realmente, o profeta e um pastor que se dedique à obra de Deus, ele tem que ser abençoado, mas não enriquecer pastores, não enriquecer profetas, não enriquecer igrejas. Isso daí é antibíblico. E o meu diretor Travadão já separou aqui uma palavra maravilhosa. Vamos aí, acompanha do outro lado da telinha aí, acompanha vocês aí. Abra aí, se você tiver Bíblia ou ver no celular, no smartphone, não importa. O importante é vocês não serem enganados. Mateus 10:8. Mateus 10:8. Vamos lá. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsais os demônios. De graças recebestes, e de graças dai. Vou repetir para entrar bem no ouvido de vocês, para vocês não serem enganados. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsais demônios. De graças recebeis de graça e dai de graça. Jesus deixou bem claro, tudo que vem de Deus, dons, orações, milagre, deve ser oferecido sem cobrar nada, pois recebemos de graça. Deus dá tudo de graça. A misericórdia, a oração, os dons, é tudo de graça. A profecia da palavra de Deus, Deus deu tudo de graça. E esses profetas, não é profeta, projeto de profeta falsos, profeta lobos, eles começam a iludir aquelas pessoas que não entendem isso. E as pessoas vão lá, pagam, vão lá, chamam um pastor, um falso pregador para orar a sua casa, a sua família, o seu casamento. Eles vão lá com mentiras, falsidade, iludindo. Vão lá e cobram de 50, 100, 200, 300 reais. E tem pessoas que, infelizmente, caem nesse conto de fada. E o pior, que tem meia dúzia de cristão que acredita nisso. Deus não está nisso. Deus não se vende. Meu irmão, você quer oração? Você quer oração para a sua casa, para o seu casamento, para a sua firma, para os seus familiares? Procure uma igreja séria. Procure um pastor sério. O que Deus deu de graça tem que se passar de graça. O empregado tinha uma meta. Essa tabela mostra que a equipe fez quase 5.000 contatos em abril. A ação criminosa rendeu 3 milhões de reais por ano. Os valores eram pagos por Pix ou boleto bancário. Tudo era depositado em uma conta bancária da esposa de um pastor que estava envolvido no crime. Para você ver, pastor envolvido, mulher de pastor, pastoras. Eu acredito, é minha opinião, que ali também tava um esquema grande de pastores, mulher do pastor, missionária, e ali era uma farofada, era um bonde, era capetada solta, mas caiu por terra. Nosso Deus é justo, todo mundo rodou no colo do capiroto. E eu vou mostrar também aqui, ó, o meu aqui não é colo do capiroto não, o meu cartão é de cartão de penalidade máxima aqui, ó. Toma aqui, ó, pra vocês golpistas, falsos profetas. Toma aqui, ó, toma. Cartão vermelho. Vou repetir outra vez aqui, ó. Toma aqui, ó, cartão vermelho pra vocês. Esse bonde da capetada que caiu por terra. Deus já jogou por terra. Deus é Deus. A mentira, a maldade, ela não prevalece. Porque vem a luz, extermina tudo. E essa cambada de sujeira, essa cambada da maldade, agora vão responder na justiça. Papai. O pastor foi preso. A investigação continua para identificar os demais. O pastor foi preso. O falso profeta, ele foi preso. Agora eu quero ver ele lá
fazer oração lá na cela. Vai lá, pastor, faz aquela oração do falso profeta, lá na cela onde você... Vai lá, tenta abrir a cela, vai lá, enrola a língua, cobra os presos para você fazer oração. Ah, papai, o seu papai vai ser... Agora nasce... Agora, pastor, tu vai ver o sol nascer quadrado, a revelação, os detentos que vai dar para você, tu vai ver o que é bom. Administradores. A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro fez um alerta. Recentemente nós temos identificado um volume recorrente e grande. Vamos lá, meu povo, os meus inscritos. Deixa aqui a sua opinião. Vocês concordam com isso? Pastores, pregadores, igrejas cobrarem para poder fazer oração? Para poder entregar revelação? Vocês já passaram por isso? Vocês foram numa igreja visitar você ou a sua família, amigos que você convidou? Já passaram por isso? Vocês entraram ali na roda da oração e o pastor convidado que foi pregar na igreja cobrar pela oração? Ou você fez um convite para um pastor, para um pregador, ir lá na sua casa, orar pelos seus filhos, orar pela sua casa, pelo seu casamento, e esse pastor, esse pregador, ele cobrou 100, 200 reais, ou 80 reais, vocês já passaram por isso? Deixa aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para esse canal. Vamos acabar de ouvir. De uma nova modalidade criminosa no mercado. Os criminosos entram em contato com as vítimas, fingindo ser de algum órgão de segurança. Agora eu vou falar uma coisa. Essa modalidade, ela não é nova. Sabe por que ela não é nova? Tem muito falso profeta. Eu já vi, os meus olhos já viram, que cobram para poder falar a palavra de Deus, para poder deixar uma oração, para ir na sua casa orar pela sua família. Eu já vi isso já. Como eu falei em outros vídeos, eu já fui cristão, eu já fui católico e conheço um pouquinho só. Conheço um pouquinho só. E já vi muitas coisas. Quando eu penso que já vi tudo, que nada, tô vendo cada coisa que até o meu diretor travadão se arrepia. É brincadeira não, ó. A palavra de Deus fala: fuja da aparência do mal. A palavra de Deus fala: fuja da aparência do mal. Se vocês conhecer esse tipo de falso profeta, corram, não vão nessa igreja, procura uma igreja séria, um pastor sério, uma bancada séria, um ministério sério, para você pedir oração. E cuidado, oração não se vende. Palavra de Deus não se vende. Aí, a partir daí, conversam com a vítima e não pedem dinheiro, não pedem documento, apenas conversam, falando como se tratasse de um esclarecimento sobre um crime ocorrido. Investigações apontaram que durante a conversa, a voz da vítima é gravada e posteriormente utilizada em outras fraudes. Para o delegado, as vítimas precisam ficar atentas e observar algumas táticas. A chamada de vídeo é, nestes casos... Vamos ficar atento. Você que é evangélico, você que é cristão, você também que é católico, você que não é nada, é uma pessoa normal, que vai na igreja procurar Deus, ouvir a palavra de Deus, e ali se arrepender dos pecados, se confessar para Deus, porque nós seres humanos somos pecadores e precisamos se confessar para Deus dos nossos pecados, para que Deus venha nos perdoar dos nossos pecados. Abre o seu olho. Não permita que esses falsos profetas venham se aproveitar de você, da sua inocência, da sua fragilidade. Não permita. Quando vir um pregador, quando vir um profeta, quando vir um pastor te cobrar por uma oração, seja dentro da igreja ou na sua casa, repreenda ele. Denuncie essas pessoas.
São a minoria que estão escandalizando. São a minoria de falsos profetas. Não demole e não caia no conto de fada. Acabou de acabar mais um canal. Pega Leve Brasil WK. Pega Leve Brasil WK, o seu canal de notícia, o seu canal favorito. Se inscreva nesse canal, deixe seu like, compartilhe, finge que é fofoca, compartilha pro WhatsApp, redes sociais, pra igreja também, pro grupo da igreja, para que a gente não venha ser enganado, porque esse canal aqui, ele fala o que os outros não falam. Esse canal aqui, a opinião de vocês é importante, é isso mesmo. Muito obrigado, pessoal. Eu vou deixar o meu Instagram, o meu Telegram aqui na descrição para que vocês venham trazer vídeo para mim, para que juntos venhamos deixar nossa opinião. Muito obrigado, um abraço e fique com Deus e fui!